Graça e paz, irmãos, amém? Nos perdoe um pouquinho pelo horário, mas vamos dar início à nossa escola bíblica, amém? Os irmãos estão bem? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos trazer um assunto de extrema importância e de extrema relevância para nós cristãos, que é a respeito da salvação. Afinal de contas, estamos aqui porque cremos que em Cristo somos salvos, né? Mas aí eu pergunto para vocês, vocês foram salvos de quê? Por que você teve que aceitar Jesus para ser salvo? Salvo de quê? Alguém pode me responder? Pecado. Salvo do pecado, o que mais? Da condenação eterna. Esse era o nosso destino. Por conta do pecado, estávamos condenados a viver eternamente longe de Deus. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Eu aceitei a Jesus, aceitei o seu sacrifício na cruz, aceitei que Ele é Deus, aceitei que Ele expiou os meus pecados, assim como nós aprendemos as 3 aulas passadas, para que nós tivéssemos a nossa alma salva. Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade de ter salvação. Amém? Senão nós não estaríamos aqui. Deus poderia, num estalar de dedos, ter eliminado o homem da face da terra e está tudo certo, porque Ele é um Deus justo. Mas Ele é um Deus justo, porém é um Deus de amor também, que, em sua misericórdia, resolveu nos dar um escape, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero falar com os irmãos, nessa primeira aula, a tríplice natureza da salvação. O autor diz que é uma grande jornada visual sobre o passado, o presente e o futuro da graça cristã. Amém? Próximo slide. Mas antes eu quero ler aqui 2 versículos com os irmãos. Está em Gênesis 49, 18 e Lucas 1, 76 e 77, que diz assim: A tua salvação espero, ó Senhor, que está em Gênesis 49, 18. E em Lucas diz assim: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Deus nos deu um escape. No primeiro slide diz lá, a salvação não é apenas um evento. Eu coloquei os slides no grupo de edificação, tá, queridos? Quem quiser abrir é melhor, porque dá para enxergar melhor do que aqui no telão. A salvação não é apenas um evento, é uma jornada contínua, tá? Infelizmente é comum limitarmos a palavra salvação a um único sentido: a redenção imediata do pecado. No entanto, um exame cuidadoso das Escrituras revela que a salvação descreve uma experiência em movimento, abrangendo o que fomos, o que somos e o que seremos. O que o autor está dizendo aqui? Lá na primeira parte do slide, lá, né? Muitos acreditam que a salvação é um evento único. Fui salvo e está tudo certo. Mas a salvação, ela é um evento contínuo. Vocês vão entender, não confunda eu ter que fazer boas obras para eu ser salvo, tá? Não é isso. As obras acompanham os salvos. A gente não pode confundir com isso, porque senão a gente acaba se tornando igual às outras religiões. Eu preciso fazer algo para eu obter salvação. Não, a salvação, ela é graça, ela é favor imerecido. A partir do momento que eu criei em Jesus e aceitei o seu sacrifício, eu sou salvo. Amém. Mas para por aí? Não. Tá? Alguém acreditava assim aqui? Fui salvo e agora eu posso viver da forma que eu quero? Não? Graças a Deus, né? Na outra parte do slide, a realidade bíblica, né, aqui ao lado, né, diz que um espectro de transformação. Então nós éramos uma coisa no passado, somos agora uma coisa no presente e seremos no futuro. Então por isso ele fala de uma salvação contínua. Alguém traz um copo com água para mim, por favor, que minha garganta já está seca. Exatamente.
A grande questão é que o autor ele vai colocar essa palavra de salvação, ele troca essa palavra salvação por santificação. Entendeu? Porque senão a gente acaba tendo a ideia de confundir salvação. Se eu tenho que me desenvolver para ir sendo salvo, então eu tenho que fazer algo para ser salvo. Não. A partir do momento que eu criei em Jesus, eu fui salvo. Amém? Eu criei, agora esse é o ponto de partida. Minha alma foi salva. Estou em Cristo. Agora as obras que vão acompanhando o salvo, elas têm que mostrar que eu sou um salvo verdadeiramente em Jesus. Né? Calma que a gente chega lá. Meu celular não quer me ajudar hoje. Fica aí. Próximo slide, por favor. Antes de mais nada, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a raiz da palavra, né? Que traz a ideia de libertação, segurança e saúde, tá? A palavra salvação, que é sotéria no grego. Nós temos uma palavra oposta no hebraico, que é apolume, ou perdão, no grego, né? Que é uma palavra oposta à salvação, que quer dizer destruição ou ruína absoluta. Então, se eu tenho, lembram lá do português? Sinônimo, antônimo, lembra disso aí? Então nós temos uma palavra que ela é oposta à palavra salvação, que ela traz destruição. E é bem isso mesmo. Antes de Jesus, nós estávamos a caminho da destruição eterna e da ruína absoluta, longe de Deus. Por isso Deus interveio na história para que a gente tivesse salvação, ou seja, que nós tivéssemos segurança, que é essa palavra na raiz do hebraico. Amém? Então a palavra sotérios, né, que é o resgate, é aquele que traz salvação. E a palavra sozo, que é a raiz verbal, mais do que mero perdão, significa preservação ativa da vida, saúde espiritual e libertação final. Amém? Então é todo um conjunto que traz essa palavra. Próximo slide, por favor. Só citando aqui uma outra parte que estava no slide anterior, ele diz assim, ó, a salvação é o resgate daquilo que estava ativamente destinado a ser destruído. Ou seja, nós estávamos destinados à destruição eterna. Mas aprove a Deus nos libertar e nos salvar do inferno. Amém? Glória a Deus. É por isso que estamos aqui. E é assim que cremos. Próximo slide. O espectro da graça. As 3 fases da obra redentora. Então a primeira fase é instantânea, é aquilo que eu estava falando, é a graça. É instantânea no tempo, a redenção inicial do pecado ocorre imediatamente após a confiança em Cristo, uma condição fixa e inabalável. Amém? Vocês são salvos? Vocês creem que estão salvos? Aí se é amém, então esse crer aí não está muito... não sei. Vocês são salvos ou não? Amém. Aleluia. E eu creio que eu sou salvo porque eu criei em Jesus. Nossa, meu irmão, mas é simples assim? É simples assim. Não é simplório, é simples. Eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia e retornará uma segunda vez para redimir a igreja. É assim que nós cremos. Fora disso, está errado. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é Deus. E que Ele ressuscitou ao 3º dia. Amém? Glória a Deus. Você creu assim, então você é salvo em Jesus. Que eu criei na sua obra libertadora. Ele me libertou dessa destruição eterna. Para por aí? Não. Então essa parte que nós cremos, ela é instantânea. Amém? Eu criei na obra de Jesus. Eu criei em casa, eu criei na igreja. O importante é você crer. É ter a consciência. Quem traz essa consciência é o Espírito Santo. Você não é convencido por você mesmo. O Espírito Santo te convenceu que você precisava de salvação, que você estava perdido. Alguém pregou, alguém anunciou essa libertação e você creu pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no seu coração para que você cresça que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que através da graça, do favor imerecido de Jesus, Ele te libertou do pecado e da morte. Amém? Isso é instantâneo. Eu criei, agora eu faço parte da família de Deus. Só que não para por aí.
Nós temos essa salvação, como a irmã Miriam disse, que ela é contínua. Nós temos que ir desenvolvendo agora, né? Que é no tempo, é ao longo da minha caminhada cristã. O crescimento na graça, no conhecimento e no serviço. É um processo contínuo de santificação e discipulado. Guardem essa palavra, santificação. Vocês vão lembrar quando vocês se converteram. Foi um processo, até vocês chegarem aqui. Todos nós aqui temos um tempo de conversão, não é isso? Eu me converti quando eu tinha 11 anos de idade. Uns mais ou menos. E ao longo da caminhada a gente foi evoluindo e progredindo nessa caminhada. Aprendendo mais do Senhor. Sendo mais útil no serviço da casa de Deus. Então, esse é o processo de santificação, tá? Então nós temos a salvação inicial e ao longo da nossa caminhada nós temos o processo de santificação. Esse é o processo contínuo da salvação. As obras acompanham aqueles que foram salvos, amém? Então é um processo contínuo do nosso discipulado. E nós ainda temos uma outra fase que é a fase ulterior, ou seja, na eternidade. A culminação derradeira, o total dos benefícios, a herança e a glorificação no céu. Aquele que perseverar até o fim, vencerá. Amém, queridos? Nós temos uma herança nos esperando na eternidade. Deus está reservando para cada um de nós um galardão, um presente. Deus ainda tem muito mais para mim e para você. Não para só aqui. A eternidade só começou. Ainda tem muito mais para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases. A próxima slide, por favor. Primeira fase é, no passado, a salvação instantânea. O resgate imediato da alma. Ele põe até aí uma âncora, né? A redenção da alma é alcançada exclusivamente pela graça, sem a influência de obras. Guardem isso. A salvação, ela é alcançada exclusivamente pela graça, e não pelas obras. Pelo fato de o homem ser uma criatura espiritualmente caída, uma força maior precisava providenciar o meio de salvação. A graça exclui o esforço humano como base de redenção. Amém? Graça é favor imerecido. Deus concede perdão a quem aceita a Cristo, perdoando uma dívida impagável. Amém? É aquilo que o André ensinou nas aulas passadas através da expiação, né? Deus nos justificou. Deus olha para nós agora e quando nós cremos em Jesus e fomos salvos, Deus nos olha agora como pessoas justas. Não por nosso próprio mérito, mas pelo mérito de Jesus. Amém? Ficou claro isso, queridos? Nós não somos merecedores de nada, absolutamente nada. Nós, por si só, não poderíamos nos salvar. Por isso Deus teve que intervir na história. Ele teve que vir, deixar a sua glória, deixar o seu trono, para morrer em nosso lugar, para que eu e você tivéssemos a salvação da nossa alma. Amém? Por isso nós somos diferentes das outras religiões. Porque toda e qualquer religião vai dizer que você precisa fazer algo para obter a sua salvação, ou para agradar o Deus fulano de tal, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, né? Diferente de nós, por exemplo, os católicos, você precisa cumprir com todo o sacramento, cumprir com todos os ritos católicos para você ser salvo. E aliás, eles dizem que só há salvação na Igreja Católica. Você tem que frequentar a igreja. A salvação é a igreja e Maria. É assim que eles creem. Eles vão dizer que não, mas é assim que eles creem. Eles vão dizer com todas as letras, não, nós não adoramos a Maria. Sim, eles adoram. Porque todos os atributos que é de Jesus, eles atribuem a Maria. Uma coisa tem que ser bem claro, nossa irmã Maria foi uma mulher abençoadíssima, uma mulher honrada, mas ela não é Deus. Assim como nas outras religiões, você tem que cumprir com ritos para que você tenha o agradecimento do Deus daquela religião. O nosso não, nós não merecemos nada, nós não conseguimos nos salvar, é tudo de Jesus e é tudo para Ele. Jesus é quem nos libertou.
E eu tenho somente que crer que Ele me libertou. Quando eu creio, eu me coloco na dependência do meu Senhor. Senhor, eu não sou nada, Tu és tudo. Amém? E a minha salvação veio do Senhor. E graças a Deus, que esse favor imerecido me alcançou e nos alcançou. Amém? Então essa é a primeira fase. Eu criei que Jesus é o meu Salvador. E fui salvo. Amém? Isso é por fé. Não vem por obras. É fé. E fé é dom de Deus. Está vendo? Nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é dele. E aleluia, se você está aqui, se sinta um privilegiado. Porque Deus quis te salvar. Deus tocou no seu coração um dia para que você cresça, que você era um pecador, um imundo, um desgraçado, e agora pela graça de Deus, somos feitos novas criaturas, nascemos de novo e somos feituras de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Próximo slide. Aqui o autor faz uma equaçãozinha. A equação é só coisa do Ângelo, né? Como a alma é despertada, não é isso mesmo, Ângelo? A equação é contigo. Então a parte da equação aqui, ó, primeiro quadradinho ali é a iniciativa de Deus, graça mais convicção, né? A obra do Espírito Santo em persuadir e atrair a mente, ou seja, é a obra do Senhor. É Deus que vai tocar no coração e na mente do pecador para que ele se arrependa e aceite a Jesus. É obra do Senhor. Amém? Que fique bem claro isso. Não adianta muitas vezes a gente, mas aquele meu parente, aquele meu amigo não se converte. Calma, continue pregando, continue anunciando a Jesus. A obra não é tua, é de Deus. Uma hora Deus toca, segundo a vontade dele. Amém? Nosso papel como salvos é pregar, é viver o Evangelho, sendo bom testemunho nessa terra, para que as pessoas possam ver Cristo em nós e Deus assim as convençam do seu pecado. Então nós temos graça, mais convicção, mais mudança interior, que é o arrependimento, que é mais que o remorso, né? É uma mudança total de mente, coração e vontade. Isso é muito importante. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos nos arrependendo do pecado. Nós não estamos tendo remorso. Ai, Senhor, como eu era pecador, e continua a mesma coisa. Quando há o arrependimento verdadeiro, nós mudamos de vida. Amém? Somando-se a isso, nós temos o ato de confiança, que é a fé. Tanto no intelecto, crendo, admitindo que Cristo é suficiente e nos entregamos, ou seja, confiamos, Cristo é suficiente, minha vida está entregue em Jesus. Somando-se tudo isso, nós temos o resultado, conversão e novo nascimento. A evidência externa de uma profunda transformação interna. Passamos de filhos da rebelião para filhos de Deus. Amém? Mas eu não era filho da rebelião. Era sim. Eu era bonzinho. Não, você era desgraçado. Você era um filho da rebelião. Para não falar filho de Belial, né? Filho da rebelião. Nós éramos assim, por mais bonzinhos que nós fôssemos, nós éramos totalmente imundos, né? O próprio rei Davi diz, em pecado concebeu minha mãe. Desde quando a gente nasce, nós já éramos pecadores. José, coitado, já está na barriga, ele já é um pecadorzinho, vai ter que se converter. Terei, eu e a Natália, a grande missão de pregar o evangelho para o meu filho, para que ele se converta. Não é porque ele é meu filho que ele já é crente, não, ele tem que crer em Jesus, ele tem que ter essa consciência de que ele é pecador, de que é necessário crer em Jesus, amém? Glória a Deus. Próximo slide. O verdadeiro arrependimento vai além de tristeza, tá? Que não é remorso. Eu não fiquei triste para eu me converter. Tem que ficar triste de quem você era. Aqui ele fala aqui dois termos em grego, metamelomai, que é o remorso, né? O elemento estritamente emocional, é emoção pura, né? A característica significa apenas tristeza ou pesar. E qual que é o perigo disso aí? Pode ser apenas a tristeza de ser pego ou a angústia pelas consequências. Por exemplo, ele dá o exemplo de Judas, né, Iscariotes. Não gera mudança de vida. Nós temos, né, Pedro e Judas Iscariotes. Né, quando Pedro nega Jesus, ele chora amargamente, mas se arrepende.
Judas Iscariotes trai o mestre, mas em grande remorso vai e se suicida. Não houve mudança de vida. Tá? E a próxima palavrinha é metanoia. Essa é a mais importante, ela traz o significado de transformação. O que é a metanoia? Uma mudança radical de mente e atitude. É uma mudança radical. Por isso nós falamos da palavra conversão. Não vai falar conversão, a conversão de 360 graus, porque senão você volta para o mesmo lugar, né? Uma conversão de 180 graus. Você estava indo numa direção, você vai para o lado oposto. Estávamos indo em direção à destruição eterna, e agora quando cremos em Jesus, nós damos uma conversão e vamos direto à eternidade com Cristo. Amém? Glória a Deus. E qual que é a característica da metanoia, né? Do arrependimento? Envolve o intelecto, o coração e a vontade, ou seja, todo o nosso ser. E o resultado disso, do ódio a Deus para o amor a Ele, do amor ao pecado para o repúdio a Ele, gera um novo propósito de vida. Amém? Nossa vida foi transformada. Basta você olhar para trás quem você era e quem você é agora. Estão lembrando de quem vocês eram? E quem somos agora? É uma mudança total de vida. Se não estivéssemos em Cristo, onde estaríamos agora? Como seria a nossa vida agora? Será que estaríamos vivos até? Será que teríamos a nossa família? Será que seríamos boas pessoas? Não. Talvez tivéssemos até sucesso na vida, mas uma vida amarga e vazia. Porque é isso que muitos relatam. Mesmo tendo muito dinheiro, muitas riquezas nesse mundo, ainda sentem um vazio em seu interior. Muitos sentem um vazio profundo em seu interior, porque esse vazio só pode ser preenchido com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo estando em religiões, mesmo não acreditando em, não importa, sempre haverá um vazio no ser humano, porque ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Amém? Próximo slide. Aqui a justificação, como eu disse, né? O André falou isso na aula passada, né? Na expiação, a questão da justificação. Nós somos declarados justos diante de Deus. Essa é uma doutrina muito importante na nossa fé. Nós fomos declarados justos. Você tinha uma dívida para com Deus. Você não podia pagar. Já ficou sem conseguir pagar um boletinho? É ruim, né? Agora você imagina você não poder pagar pela salvação da sua alma, a dívida que você tinha com o Criador do universo. Não dava. Mas a sombra do que viria, como o André ensinou, que o sangue de um inocente tinha que ser derramado para que essa dívida fosse paga. Cristo, de uma vez por todas, derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos salvação da nossa alma, e agora, diante de Deus, nós somos declarados justos em Cristo Jesus. Isso é muito importante. O resultado imediato do novo nascimento é o estado de justificação, de kaios. Este é um ato judicial de Deus. O que a justificação não é? Ela não significa que o homem por si só tornou-se infalível ou sem pecado. A gente ainda continua pecando, infelizmente, porque nós estamos ainda nesse corpo, né, terreno. Mas qual foi o meio pela qual Deus nos declarou justos? Pelo meio da fé, sem as obras. O cristão passa a estar protegido em Cristo. É Cristo quem nos declara justo através do seu sangue. Amém, queridos? Você é declarado justo. Então, o que é a justificação? O indivíduo é declaradamente reto, como se jamais houvesse pecado. A condenação foi anulada. Você foi salvo. Amém? Você foi salvo, querido. Você creu em Jesus. Creu no sacrifício dele. Agora, diante de Deus, você entra no Santo dos Santos com a sua vida limpa, com as suas vestes limpas. Tinha que se limpar, né, André? O sumo sacerdote tinha que entrar limpo. Agora nós entramos diante de Deus limpos, porque Cristo nos limpou com o seu sangue. Amém? Glória a Deus. Próximo slide. Estão entendendo até aí, queridos? Tem certeza? Pode fazer prova no final das aulas? Pode lá, hein? A metáfora da vida, o novo nascimento.
Então, o que é o novo nascimento, né? A filiação imediata, instantânea. No instante em que nasce uma criança, ela já é 100% filho do seu pai. Quando o Giuseppe nascer, ele já é meu filho e filho da Natália. Amém? Ele já é meu filho e filho dela. Ele não precisa esperar uma vida adulta para ser adotado. Agora você tem 10 anos, agora eu vou te adotar. Você viveu 10 anos na minha casa, agora eu vou te declarar meu filho. Não. A partir do momento que você creu em Jesus, você é declarado filho de Deus. É instantâneo, é para agora, é para já. A salvação é agora, ela é instantânea. Basta crer. Amém? Vamos ler lá João 1,12. Põe para mim aí, Raquel. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É simples assim, aos que creem em seu nome. Parece simples, mas não é simplório, porque crer em Jesus requer uma mudança de mente, a saber de que eu tenho que mudar a minha vida agora. Minha vida não pode ser mais a mesma, eu tenho que crer em Jesus, deixar minha vida nas mãos dele e agora não mais agradar os meus desejos, mas agora é agradar os desejos do meu Deus. Isso requer uma mudança total de mente, de coração e a nossa própria vontade. Amém? Por isso que é simples, porém não é simplório. É crer em Jesus, mas é crer e deixar a sua vida nas mãos dele. E ele vai fazer da forma que ele quer. E não adianta reclamar não, hein? Então, a necessidade... Então, nós fomos salvos instantaneamente, somos feitos filhos de Deus, justos e declarados justos diante de Deus. E agora nós temos uma necessidade de crescimento. Ou seja, é um processo contínuo agora. Embora a adoção seja imediata, o novo filho deve crescer em estatura e sabedoria. Podemos ser filhos anões espiritualmente, mas jamais deixaremos de ser filhos de Deus. O que o autor está dizendo aqui? Aqui é o pensamento de que você não perde a sua salvação, tá? Há outras linhas de pensamento. Aí nós vamos entrar naqueles que creem que você não perde a salvação, tem outros que creem que você perde a salvação, aí é uma outra discussão que eu quero trazer com os irmãos depois, tá? Mas nós temos que crer que a partir do momento que eu sou salvo, que eu fui liberto e transformado, essa transformação tem que gerar novos frutos. Aí vem os frutos do Espírito. Se eu me converti, criei em Jesus, só que a minha vida ainda continua a mesma vida pecaminosa, tem alguma coisa de errado. Você tem que repensar. Será que eu criei mesmo? Será que eu entreguei minha vida totalmente nas mãos de Jesus? Nós temos que repensar, porque agora a nossa salvação ela tem que ser aperfeiçoada. Nossa vida em obras tem que mostrar que nós realmente somos salvos. Temos que ser luz e sal nessa terra. Porque não adianta nada, eu venho à igreja, eu participo das coisas, dos trabalhos da igreja, chego na minha semana e continuo sendo um bifão lá fora, né? Pura carne, aqui dentro é santo e lá fora é uma picanha, né? Não adianta. Próximo slide. A salvação contínua, então a fase 2, né? Crescendo na graça e no serviço, tá? Então o autor ele diz assim, o propósito de Deus não termina somente no perdão. Ele busca produzir homens e mulheres santos como membros de uma sociedade santa. A esta salvação contínua chamamos de santificação. Esse é um ponto muito importante para nós crentes em Jesus, é o processo de santificação. Eu tenho que crescer em santificação, eu tenho que evoluir nessa santificação. Então, em primeiro lugar, a separação, né? Vem da palavra kades, akiasso, ou seja, ser separado para o serviço de Deus. Você se converteu, você creu em Jesus, né? Agora o que eu faço? Agora você caminha de acordo com a vontade do Senhor. Você já foi separado ao serviço de Deus. Agora você tem uma missão muito importante, que é servir a Deus e fazer discípulos. Amém? Lembram lá de Mateus 28? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos. Nós somos discípulos discipulando, discípulos sendo luz e sal nessa terra. Esse é o processo de santificação. Eu tenho que ir melhorando a minha vida, eu tenho que ir me santificando, me separando cada vez mais do mundo, me separando cada vez mais das vontades mundanas, para que sim, eu possa ser um exemplo a outros. Senão não adianta nada, né? Porque a pessoa vai olhar para nós e a gente continua o mesmo que eu era antes. Ah, você é crente? Sou. Nossa, nem parece. Então, né? As pessoas têm que ver luz em nós, elas têm que enxergar uma mudança. Cristo tem que brilhar em nós, amém? Em segundo lugar, tem o desenvolvimento. O Espírito Santo passa a habitar em nós para nos treinar. Lembra lá que diz a palavra que nós somos feitos templos do Espírito Santo? Agora, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós somos treinados a viver uma nova vida, para treinar outras vidas, amém? Em terceiro lugar, todo esse processo que o Espírito Santo agora nessa transformação traz-nos boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos santificados por elas, amém? Vamos ler Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, amém? Então aquele que é salvo pratica boas obras, amém, queridos? Tem praticado boas obras aí? Só a Miriam? Amém, graças a Deus, né? Temos que praticar boas obras, irmãos. Temos que trazer bons frutos. O grande conflito, próximo slide. O grande conflito. Salvar a alma versus desperdiçar a vida. Quando o diabo perde a nossa alma para Cristo, lá na fase 1, lá quando a gente se converte, ele muda de estratégia. Ele tenta fazer com que percamos a nossa vida e a nossa utilidade para o reino de Deus, na fase 2. Satanás tinha o domínio sobre você antes de você se converter. Agora você se converte. As amarras que haviam sobre você foram quebradas. Jesus te libertou. Só que agora Satanás ele vai fazer de tudo para que você continue na sua vida passada. Ele vai trazer milhares de tentações sobre você para que você caia, para que você não se santifique. Porque ele sabe que a partir do momento em que você se santificar, você é uma arma poderosa em Deus para a salvação de muitas outras almas. Então nós somos salvos, né? A alma está segura. A liberdade da punição do pecado imediatamente pela graça. O destino eterno está garantido em Cristo. Que lembrando, o pensamento do autor é que nós não perdemos a salvação, tá? Nós temos outros pensamentos em relação a isso. Aí no segundo quadradinho ele diz a vida, né? A nossa vida, né? Em disputa, diariamente. A utilidade diária. Se cairmos no pecado da negligência, não produzimos frutos. A alma vai para o céu, mas a vida terrena foi desperdiçada e perde-se o galardão. Aqui é um perigo, eu acho. Aqui eu discordo um pouco com o autor. Se eu não ser útil na minha vida, e se eu continuar pecando, ele diz mais ou menos assim, a tua alma vai para o céu, mas a sua vida não foi útil para nada. Não, peraí. Se eu fui salvo, eu tenho que gerar boas obras e gerar bons frutos. Amém? Alguns creem assim. Porque senão fica fácil, né? Vou continuar minha vida, eu crio em Jesus, só Ele é Deus, mas vivo a minha vida negligenciando as coisas de Deus. Não está certo um negócio desse, está errado. Porque senão como é que você vai ser exemplo a outros? Fala, André. É isso aí. Nossa vida é para auxiliar os outros agora. É uma nova vida. Eu não posso viver como eu era antigamente. Obviamente que tem crentes que vão estar meio assim, né? Para isso tem os que estão mais assim, para levantar os que estão menos assim. É um processo. O novo convertido ele vai estar de um jeito, aquele que está um pouquinho mais avançado vai estar, espera-se, né?
que esteja um pouco mais maduro, né? Então a gente tem que ir progredindo na nossa santificação. Próximo slide. Oi? É. Essa é uma pergunta. Está errado? Porque se eu me converto, se eu estava indo em uma direção e agora estou indo em outra, o que eu fazia naquela direção não pode ser essa aqui dessa direção, porque ela é oposta. Ou eu sou amigo do diabo, ou eu sou amigo de Deus. É separado do mundo, queridos. O salvo ele vai dar bons frutos, querido. Isso é inevitável. Se o salvo, ou aquele que se diz ser salvo, não está dando bons frutos, ele precisa repensar na sua vida. Há uma mudança de vida e de mente. É isso aí. Há uma grande discussão sobre isso, né, pastor? Uma coisa é certa, eu criei, nasci de novo e dou bons frutos. Se eu não estou dando bons frutos, repense. Repense. Se preciso for, se converta de novo. Para que Jesus entre dentro do teu coração e faça uma mudança total e radical na sua vida. É por isso que é por isso que há por isso que há um perigo em muitas pregações em cima de alguns púlpitos hoje. Porque você fala para mim, vinde como estás e continue como você está. Não tem problema você ser como você era. Não, tem problema sim. Se você era um mundano, você tem que mudar de vida. Porque a conversão verdadeira, ela vai trazer mudança de mente, de coração e de atitude. A palavra ela é radical mesmo. Você tem que haver mudança de vida, porque senão não adianta nada. Certo? 2 grandes erros sobre a santificação. Aqui, vai entrar justamente nisso aí. O erro da licença. Salvo para sempre, posso viver como quiser. Lá. É falso. A graça não é desculpa para o pecado. A Bíblia ordena batalhar contra o mal para sermos instrumentos úteis. Porque se você continua pecando, você não é útil para nada, nem para si mesmo. Está lá em Romanos 6, depois leiam o texto todo. Ou então o erro do perfeccionismo, o autor traz, né? O cristão não possui mais falhas, é um ser perfeito agora, né? É falso também. Enquanto estivermos na carne, a imperfeição existe. Perfeito na Bíblia aponta para um alvo, uma meta a ser perseguida, não uma condição já alcançada na terra. A gente está indo a caminho da perfeição, nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus, amém? Então qual que é o equilíbrio aí? A santificação é um redirecionamento de lealdade, é lutar diariamente para alinhar nosso caráter e a nossa identidade com Cristo, né? É a nova identidade, né? Então a verdade é essa, a santificação é um redirecionamento de lealdade, é lutar diariamente para alinhar nosso caráter e a nossa nova identidade. Nós temos que nos alinhar com Cristo, amém, queridos? É um alinhamento. Que horas são? 10 horas?
Bom, vou parar por aqui, queridos. Na próxima aula a gente continua, tá? Amém? Vão pensando a respeito disso. Amém, queridos? É muito importante. Fomos salvos, mas a minha vida tem que gerar bons frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um intervalinho, já já a gente volta para o culto.